Então, como já está gravando e eu vi que tem várias pessoas aqui que não são da nossa escola, né, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou a professora Marcela, sou professora da SEDUC, da FASAP, da UF, e nós pensamos em desenvolver esse projeto, né, que nós denominamos de... Não há... Oi? Deu alguma interferência aí. E nós estamos desenvolvendo esse projeto denominado Não Há Quarentena para o Pensamento e Desenvolvimento Humano, diálogos sobre, que se desenvolve-se como uma ação extensionista por meio de uma parceria da UF, FASAP e SEDUC, e tem como objetivo, primeiro, ampliar os conhecimentos que possam auxiliar os estudantes no processo de produção escrita do gênero redação do Enem, e segundo, discutir sobre temas tão necessários, atuais e relevantes, e vitais para a construção de uma sociedade mais justa, equânime, inclusiva e democrática. Para isso, estão sendo realizadas palestras e debates por meio de lives acerca dessas problemáticas que vivenciamos hoje em nossa sociedade. A gente tem como público-alvo os estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede estadual, sobretudo os alunos do Colégio Estadual João Maurício Brum. Esse é o nosso 7º encontro. Já tivemos 6 encontros com inúmeras temáticas que foram abordadas aqui, e nesse 7º encontro a gente vai contar com a presença da querida colega professora Jaqueline Supriano, que possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, FAETERJ, especialização em Educação Especial, Inclusão e Políticas de Inclusão, Neuropsicopedagogia e, atualmente, cursa Educação Especial e Psicomotricidade. É professora de apoio especializado na Sociedade Educacional Construtivista de Talcara e professora da Rede Municipal de Pádua de Educação Especial. Hoje o nosso debate terá como tema um panorama da educação especial inclusiva. A palestrante vai tratar trazer para a gente um panorama geral da educação especial inclusiva no contexto brasileiro, considerando aspectos como conceito e práticas excludentes e inclusivas de educação, e também algumas legislações para que possam servir como suporte, tanto para a escrita dos alunos no gênero redação do Enem, como para a sua sobrevivência e para a sua inclusão nessa nova sociedade, com esses contextos, com essas configurações. E aí, já que a gente, em geral, organiza essas falas da seguinte forma: você apresenta, durante a sua apresentação, as dúvidas que forem surgindo, os alunos, e agora não só os alunos, o público externo também, podem deixando os comentários no chat, dúvidas e questionamentos, e no final a gente abre para discussão, e caso o público, queira fazer as questões por meio de áudio e vídeo, pode sentir à vontade. Jaque, desde já eu agradeço muito a sua participação. Você é sempre uma parceira, tudo que a gente convida, você está sempre disponível e disposta. E muito obrigada desde já. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito importante para a gente, não só para os alunos, mas para a gente também, para a gente aprender mais um pouquinho nessa noite. Muito obrigada, Jaque. Aí eu passo a palavra a você e vou começar a projetar aqui. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, pelo convite da professora Marcela, que é a minha colega de trabalho em Boa Nova, e também a presença do Lucas, que é um intérprete, que veio aqui compor essa palestra, essa conversa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação especial e a educação inclusiva. E eu quero muito a participação de vocês nessa conversa. Eu sou Jaqueline, como já foi apresentada, trabalho nessa área há mais ou menos 7 anos, e é algo que eu venho estudando, que eu venho exercitando, tá bom? Então, qualquer dúvida é só colocar aí do lado no chat, tá bom? Vamos começar, então. Quando vem à mente de vocês pessoa com deficiência, o que vem? Pode passar, Marcela. Eu quero que vocês coloquem aí, eu quero a participação de vocês agora, já iniciando. Quando eu falo com você assim, pessoa com deficiência, vem à sua mente, número 1, alguma pessoa com deficiência física, número 2, alguma pessoa com deficiência auditiva.
Número 3, alguma pessoa com deficiência visual. Número 4, alguma pessoa com deficiência intelectual. Ou número 5, com outra deficiência. Eu queria que vocês colocassem no chat um número respondendo essa pergunta, tá bom? Entenderam? Coloquem aí no chat. Quando eu falo assim, eu vi uma pessoa com deficiência, a primeira imagem que vem à sua mente, qual que é? Vamos lá, pessoal? Cinco. A Thalita escreveu assim, não. Quem escreveu assim, coloca a deficiência que vem à sua mente, por favor. Pode escrever. A maioria vem à mente deficiência física. Vamos lá? Tem gente aí para responder ainda. A maioria vem. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Então, a maioria, eu queria que quem escreveu, na verdade, eu não penso em apenas uma, mas penso em todas. Não, mas a primeiro momento, você pensa em qual, Thalita? Qual que você pensa? Vem à mente uma figura, uma imagem de uma pessoa com deficiência. Qual que vem para você? Jocilane também. A visual. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Por que vem à mente, geralmente, uma deficiência? Porque nós temos já, no nosso pensamento, um padrão, né, de deficiência. E por que geralmente vem a deficiência física? Vocês viram que foi a maioria das respostas. Por quê? Porque é algo que nós podemos ver. Por exemplo, o Lucas está aqui, ele é intérprete. O que é um intérprete? Ele vai se comunicar com uma pessoa que é surda, né? Que tem uma deficiência auditiva. Então, você pode olhar para uma pessoa surda e não saber que ela é surda, se você não tiver nenhum contato. A pessoa visual, deficiência visual, também você pode olhar e talvez não saber que ela tenha, a primeiro momento. Mas a deficiência intelectual também. Mas a deficiência física é algo visível, algo que você já vê e vê que há algo, né, já construído, né, na nossa mente que sai fora de um padrão, né? A sociedade colocou e coloca vários padrões. O padrão de um corpo perfeito, né? Entre aspas, perfeito. Né? 2 pernas, 2 braços, né? A pessoa anda. Então, dentro desse padrão, quando nós vemos uma pessoa com deficiência física, geralmente a pessoa não tem um braço, não tem uma perna ou não anda, né? Então, é aquela primeira imagem que nós temos. Então, nós vamos conversar um pouquinho por que isso e como que isso foi, ao longo do tempo, né, construído na nossa sociedade. Por exemplo, antigamente, se falava, não se via as pessoas com deficiência. Uma vez eu perguntei à minha mãe e falei assim, mas não tinha, né? As pessoas falam de um aumento, né, de pessoas com deficiência, mas não tinha, não. Ela falava, as pessoas eram escondidas. Então, tudo aquilo que saía de um padrão que a sociedade exigia, né? A pessoa não escuta, ela saiu de um padrão. A pessoa não enxerga, ela saiu de um padrão. A pessoa não tem o seu intelecto dentro daquele padrão da normalidade, entendeu? Então, essas pessoas, elas eram escondidas, né? Elas eram muitas vezes mortas,
né? Depois veio, né? É claro que é um caminho da sociedade. Depois veio o olhar do cristianismo sobre essas pessoas, que trouxe, né, alguma dignidade, né? Trouxe a questão assistencial e depois, né, veio um processo que a gente vai ver agora. Pode passar, Marcela. Então, conceituando, né? Observem bem esse slide. Existem 4, né, imagens. E cada imagem vai falar de um período, né, na nossa sociedade. Elas acabam se misturando dentro de muitas situações, né? Você que, por exemplo, vai fazer uma redação, você precisa ter essa construção histórica da pessoa com deficiência. Por exemplo, dentro dessa bola, onde tem pessoas só iguais, né? Tem um padrão, existe um padrão. E a primeira caixinha aí é exclusão. Todas as pessoas que saíam desse padrão não andavam, não falam, não escutam, elas estavam em volta, elas estavam à margem, elas estavam excluídas da sociedade. Elas não tinham direito de participar de nada, né? Essa é a exclusão. E a exclusão aconteceu, né, ainda, infelizmente, alguns casos acontecem, né, mas aconteceu durante um grande período, né? Só em 1800, deixa eu me recordar aqui, em 54, no Brasil, né, se abriu hoje titulado INES, né, que é o Instituto Nacional para Pessoas Surdas, e depois o Benjamin Constant, em 1857, 3 anos depois, né? Também com a linha assistencial. Hoje, né, se ampliou, mas esses institutos foram criados para atender essas pessoas que ficavam à margem, né? Depois foi criada a pestalozzi para atender as pessoas com alguma deficiência mental ou intelectual, né? Então, essas instituições que eram assistenciais, que ainda hoje existem, também são assistenciais, fizeram, né, tiveram uma grande contribuição nesse processo. Mas a gente, dentro desse quadro, a gente depois tem algo importante, que é a segregação, né? O que é a segregação? Veja bem, é uma construção histórica. A segregação existe, essas pessoas, os ditos normais, os que estão dentro da caixinha, do padrão, né? E tem uma bolinha que são todos os diferentes, estão dentro dessa bolinha. O que é isso? São as instituições especializadas, né? São as instituições onde todos esses que estão fora do padrão que a sociedade exige, elas vão se agrupar. Por exemplo, a APAE é uma instituição, né, que faz esse tipo de trabalho, né? A gente chama de um conceito de segregar, né? Que todas essas pessoas que têm deficiência estão nessas instituições, né, de segregação. Então, o INES, por exemplo, o Benjamin Constant, a pestalozzi, então são instituições que segregam, né? Isso em um conceito, né, de educação inclusiva, essas instituições, elas segregam. Vamos lá. Depois, há o conceito de integração. Vê se vocês vão conseguir, né, entender esse conceito já nos nossos dias um pouco. Por exemplo, aqui a gente coloca essa bola onde tem todos esses iguais dentro do padrão, como uma escola, por exemplo. Nessa escola, existe um outro círculo que estão os diferentes, né? Na integração. Dentro da integração, existiu, na verdade, nesse processo histórico, as classes especiais. Não sei se vocês, né, as professoras, aí tem professoras nos assistindo, na época dos alunos, eu acho que não tinha, né? Na minha época de estudante, eu peguei uma classe especial. O que era? Por exemplo,
né, vocês que, né, estudam no João Maurício Brum, vocês estudam lá, e aqueles que, por exemplo, são surdos, aqueles que têm uma deficiência intelectual, aqueles que têm algum transtorno, eles têm uma sala diferente, entenderam? Então, isso é chamado integração, tá bom? Então, esse processo de integração passou-se muito tempo, né, dentro da escola. Eu peguei um pouco quando eu era criança, eu me lembro que tinha uma classe especial, né, então isso é chamado de integração. Na escola regular existe uma sala separada para esses alunos. E, afinal, né, inclusão. O que é inclusão? A própria imagem já fala por si. É quando todos estão aprendendo. Não no mesmo tempo, não no mesmo ritmo. Não, dentro de suas capacidades, mas todos têm o direito de estarem na escola no mesmo lugar, né? E isso é uma política, né, pública que o Brasil assinou na Declaração de Salamanca. Existiu a Declaração de Salamanca em 1994 e a Declaração de Educação para Todos em 1990, aonde o Brasil assinou essa declaração. Então, a partir desse momento, ele tornou-se um país inclusivo. Então, ele não pode excluir, né, ninguém. Então, toda escola, ela é obrigada, entre aspas, né, a aceitar todo aluno, independente da sua deficiência ou não. Tá bom? Pode passar, Marcela. Só abrindo parênteses que o Silimar chegou aí. Oi, Silimar, saudade. Vamos lá. Marcela, volta o slide, fazendo um favor. Não, pode passar. Pode passar. Então, alunos, nós vamos conversar um pouco sobre o conceito de educação especial e o conceito de educação inclusiva, que são coisas diferentes, né? O que é educação especial? Educação especial dentro como que eu posso dizer? Dentro do sistema, ela é uma modalidade. Por exemplo, vocês estão na educação básica, vocês estão na última etapa da educação básica, que é o ensino médio, né? Vocês estão dentro de um nível, por exemplo, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, depois ensino médio. Isso são níveis, é uma escadinha, você vai subindo. Educação especial não é nível, é uma modalidade de ensino. Ela perpassa todos esses níveis. Por exemplo, e dentro da educação especial é atendido um público, né? Não é qualquer aluno que é atendido dentro da educação especial. Qual público é esse? O público são alunos com deficiência, seja ela física, sensorial, que é auditiva ou visual, né, mental ou intelectual, alunos com transtorno do espectro autista ou alunos com altas habilidades de superdotação. Então, a educação especial ela tem um público determinado. Por exemplo, eu trabalho, né, no apoio educacional especializado, na sala de recursos. Então, eu atendo a esse público. E o que a educação especial faz? Né? Vocês podem perguntar, Jaqueline, mas esse aluno não precisa estar incluído? Para que existe educação especial? Ela existe para dar apoio a esse aluno, para que ele possa exercer com autonomia o seu desenvolvimento na rede comum. Por exemplo, esse atendimento que eu faço na sala de recurso, né, segundo a lei, ele precisa ser contraturno, para que a gente não tire esse aluno dentro de sala, né, porque senão nós vamos estar excluindo. Então, eu dou todo um suporte para que ele possa, dentro da sua sala de aula, com todos os outros, participar, né, dentro das suas capacidades. Entenderam? Então, a educação especial, né, tem um público determinado. Pode passar. E educação inclusiva? O que é educação inclusiva? Educação inclusiva é o que a imagem fala, educação para todos.
Quem são todos? Todos são todos. Todos podem participar e devem participar. A escola, por exemplo, que negar uma matrícula a uma criança por causa de sua deficiência, ela comete um crime, né? Então, a educação inclusiva, quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não fala em criança com transtorno, com deficiência, a gente fala em todos, aquele que tem deficiência e aquele que não tem deficiência. Entenderam? Então, quando às vezes a pessoa fala assim, Jaqueline é da inclusão, né? Em si ela não está errada, mas a inclusão, ela trabalha com todos, né? A educação especial, ela trabalha com um público determinado, né? Específico. A inclusão, não. A inclusão trabalha com qualquer tipo de criança, qualquer tipo de aluno, entenderam? Então, esses dois conceitos são importantes. Quando, por exemplo, se você vier uma redação do Enem falando sobre inclusão, você vai falar sobre a inclusão de alunos negros, você vai falar sobre a inclusão de alunos que moram no campo, você vai falar sobre a inclusão de alunos com deficiência e sem deficiência, quer dizer, todos. Mas se fala em educação especial, depois eu vou mostrar que teve um tema do Enem sobre aluno surdo, quer dizer, está dentro do perfil da educação especial, né? Então, nós vamos ir definindo esses termos. Pode passar. Pessoal, essa lei é uma lei importantíssima, né? Fundamental para quando a gente fala em inclusão. No Brasil, em 1988, teve a Constituição Federal, onde fala sobre a educação para todos, sem discriminação, né? Mas é uma lei geral, uma lei que não especificava, né, as questões inclusivas. Essa lei, olha quanto atrasada ela foi, né? Ela é de 2015, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei importantíssima, né? Então, não sei se está grande, se está pequeno aí para vocês, aí tá alguns pontos, eu não vou ler, né? Mas tá alguns pontos importantes dentro desse estatuto, que, se eu não me engano, fala sobre a questão da matrícula, que todos têm direito à matrícula em escola, seja ela pública ou privada, que todos têm direito a um trabalho, que nenhuma empresa ela pode negar, né, ao trabalho por conta da deficiência, entenderam? Então, por conta de uma deficiência, eu vou negar por conta da sua deficiência. Não. Isso é um ato discriminatório. Então, essa lei, ela trouxe muitos benefícios, né, tanto na área da educação, da saúde, porque ela fala das barreiras que essas pessoas com deficiência enfrentam. Então, ela é uma lei importantíssima nesse processo, né? Uma lei que entrou em vigor em 2016, quer dizer, é uma lei muito atual e importantíssima no Brasil, né, para as pessoas com deficiência. Ela trata de todas, na questão de assistência social, na questão de moradia, de casamento, de tudo, né? Ela tem tudo. Então, ela é um grande passo no Brasil para as pessoas com deficiência, tá bom? Pode passar. Gente, aí eu coloquei uns termos que não podem ser usados, por favor, que não podem, porque eu trabalho em escola e vejo que as pessoas falam alguns termos muito errados quando se trata dessa questão da deficiência. Vamos lá. Um termo, eu já vi professor falando, né, esses termos. Portador de deficiência é errado. Por que a gente não pode falar portador? Não se usa esse termo, já foi usado, né? Inclusive em lei, mas hoje não se usa. Por exemplo, quem porta alguma coisa. Eu estou portando a minha bolsa, né? Então, traz o sentido que eu estou carregando uma deficiência, que a deficiência é um fardo para mim, entendeu? Então, esse termo não é mais usado, né? É considerado, assim, discriminatório, entendeu? Pesado, é um termo segregador.
Excepcional também, né? Um termo muito usado, principalmente dentro do âmbito das APAES, né? Excepcional é o caráter quando a pessoa é, nossa, excepcional em alguma coisa, mas só que ali se coloca como se a deficiência fosse algo excepcional, olha bem, né? Entendeu? Então, tem um sentido pejorativo dentro da deficiência. Mudinho, ceguinho, inválido, retardado, pessoa deficiente, né? Pessoa deficiente. O que é deficiência? Falta alguma coisa, como se ela fosse uma pessoa incompleta, entendeu? Mesmo sem um braço, sem uma perna, a pessoa ela tem a sua dignidade, ela é uma pessoa completa. Esquisito, posso falar outros assim que eu já ouvi, mongol, que é um termo que falava das pessoas com síndrome de Down, olha bem, né? Então, são termos que a gente precisa, né, se policiar. Então, Jaqueline, como que a gente fala quando a gente vai se referir a uma pessoa, né? Pessoa com deficiência, é o termo de hoje, usado hoje. Você vai escrever, né, no Enem, você vai escrever pessoa com deficiência, tá bom? Dentro do âmbito escolar, né, a gente usa ainda dois termos, necessidades educacionais especiais ou necessidades específicas. Também são dois termos usados dentro da questão de escola, de relatório, que geralmente a gente usa também, tá bom? Então, a gente precisa, né, se policiar em relação a esses termos. Pode passar, Marcelo. Agora eu vou fazer para vocês, também precisa da participação de vocês aí. Respondam, por favor. Eu vou ler aqui no meu celular, porque não tá pequeno para mim também. Você vai responder se é mito ou se é verdade, tá bom? Número 1, vou esperar vocês escreverem. A deficiência é sempre uma herança familiar? Escrevam aí. É mito ou é verdade? Mito, 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 mito. Todo mundo? Essa foi fácil, né? Mito. Então, vamos lá. Vou responder. Pra gente não perder muito tempo. Todos acertaram. Por quê? Na verdade, existem deficiências que são herança, né, genética, familiar. Existem sim, mas não todas, né? Todas as deficiências são herança genética, tá bom? Existem deficiências que são que são trazidas, né, de entes queridos, né, de pai para filho, mas não são todas as deficiências, não, tá bom? Então, às vezes, a gente escuta falar assim, mas o pai era assim, né, mas entendeu? Então, isso é um mito, tá bom? Número 2, a deficiência é uma doença? Quero ver essa. Mito ou verdade? A deficiência é uma doença? Mito. André, mito. André é especialista. Isso mesmo. A deficiência não é doença. Veja bem. Por quê? Na verdade, quando, por exemplo, a doença, quando a gente fica doente, a doença ela pode ser curada, né? Uma doença, ela pode ter doenças que são crônicas, que realmente não tem cura, mas, né, a maioria delas tem cura. Então, uma deficiência, não. A pessoa não é curada de uma deficiência. Ela pode, dentro do processo de estímulo, de terapia, minimizar, né, os impactos daquela deficiência, né? Mas você pode falar, por exemplo, uma pessoa com autismo, você pode falar, mas aquela pessoa não parece que tem autismo, né? Não, mas por quê? Ela foi estimulada, ela fez muita terapia, então os sintomas, né, as características, na verdade, melhor dizendo, são minimizados. Então, a deficiência não é uma doença. Aí eu também abro um parênteses. Tem deficiências que são
que têm origem nas doenças, entenderam? Por exemplo, catarata é uma doença, não é? Catarata é uma doença. Por exemplo, a mulher grávida, se ela tiver catarata, a criança pode nascer com cegueira, entendeu? Então, pode ter, ou mesmo, por exemplo, uma doença, meningite, né? A pessoa teve meningite. Eu conheço mesmo um adolescente que teve meningite e que ficou com sequelas, que ele ficou surdo e ele ficou com deficiência intelectual, né? A meningite foi muito forte, ele quase morreu, mas ele teve, quer dizer, ele da doença originou uma deficiência, entenderam? Tá bom, todo mundo acertou, estão craques. Número 3. Agora eu quero ver essa especialidade do Lucas aí, nosso intérprete. Todo surdo é mudo? Mito ou verdade? E teve contradição. Aí agora sim, gostei. Mito ou verdade? Vamos, gente, estão na dúvida? Se eu tiver errada, Lucas, você me corrija, tá? Mito, a maioria é mito, tem alguns verdades. Silimar ficou na dúvida. Vamos lá. Então, é um mito. Tá certo, né, Lucas? Porque, na verdade, a pessoa só não fala porque ela não escuta, né? Por exemplo, existe a surdez congênita, né? Que ela nasceu com a surda. Ela não vai falar porque ela não está escutando, entendeu? Então, todo surdo é mudo? Não. Por exemplo, existem os surdos oralizados, né? Eles são surdos, mas eles falam. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A filha da Regina Casé, né? Ela é uma surda, ela é surda, mas ela é oralizada, entendeu? Ela emite sons. Então, por quê? Na verdade, o mudo são pouquíssimas pessoas que são mudas realmente de verdade. Entendeu? A maioria dos surdos que não falam é porque não escutam realmente. Mas a pessoa que é muda é uma porcentagem muito pequena. Tá bom? Então, é um mito. Vamos lá. 4. Dentro da deficiência visual, existe a cegueira e a baixa visão. Mito ou verdade? Essa é fácil, hein? Mito ou verdade? É verdade. Então, quando a gente fala que a pessoa é deficiente visual, nós temos 2 categorias, né? Como que a gente mede essa categoria? Dentro da acuidade visual, né? Existe a pessoa que é cega, que tem cegueira, e a pessoa que tem baixa visão. A pessoa que é cega, dentro da cegueira existe a pessoa que nasceu cega e a pessoa que adquiriu a cegueira, que são coisas muito diferentes, né? Claro que a gente não tem tempo para, né, falar um pouquinho de como que é construída, por exemplo, só dando um exemplo, a pessoa que ela adquiriu depois a cegueira, ela tem imagem mental das coisas. Então, quando você vai falar de alguma coisa, uma árvore, ela vai ter nitidamente que a pessoa que nasceu com a cegueira, ela vai ter uma imagem construída, né, a partir de uma percepção concreta, entendeu? Então, é totalmente diferente, mesmo dentro da cegueira. E existe a baixa visão, são aqueles que enxergam, né? Aí dentro da baixa visão também tem as suas categorias, que são pessoas que têm, por exemplo, catarata, elas vão enxergar, tem uma visão periférica, elas vão enxergar uma parte, por exemplo, num canto aqui, ela tem uma visão. Então, a adaptação dela vai ser diferente. A pessoa que ela tem outro tipo, que a cegueira que a baixa visão é de outro tipo de doença, ela vai ter uma visão turva. Então, cada
indivíduo com baixa visão vai ter uma adaptação diferente na escola, entendeu? Então, a gente não tem tempo aqui para colocar em minúcias, mas é mais ou menos isso. Tá joia? Estão todos certos. 5. Toda síndrome tem características próprias? Mito ou verdade? Vamos ver. Toda síndrome tem características próprias? Muito bem. Todo mundo colocou que é verdade. E é verdade. Por quê? Quando a gente fala que tem uma síndrome, né, ela tem as suas características. Para ela ser considerada uma síndrome, ela precisa ter, por exemplo, quando é um médico, um neurologista, né, que faz diagnóstico, um dos médicos que faz um diagnóstico é o neurologista, é o neuropediatra, se for em criança, ele quer saber se tem uma síndrome. Então, ele vai ver, né, se tem todas ou a maioria daquelas características. Então, cada síndrome tem as suas características próprias. Por exemplo, o autismo, né, é considerado uma síndrome, mesmo no nome sendo transtorno, é uma síndrome, porque ela tem 3 características, né, marcantes, que a pessoa precisa se enquadrar naquelas características para ser, né, considerado um autista. Entenderam? Então, toda síndrome tem as suas características. Tem síndromes que são físicas, por exemplo, síndrome de Down, né? Então, todos aqueles que têm síndrome de Down têm algumas características próprias. Ah, Jaqueline, todos são iguais, vão se desenvolver da mesma forma? Não, lógico que não. Cada ser humano, mesmo dentro de um diagnóstico de síndrome, ele vai se desenvolver dentro do seu ambiente. Alguns vão ter estímulo, outros não, né? Alguns vão ter inúmeras terapias, outros não. Alguns vão estar em escola especial, outros vão estar em escola regular. Então, dentro dessa questão, existem 1000 possibilidades. E cada ser humano é único, né? Mesmo tendo a mesma característica. Tá bom? E a última aí a pessoa com deficiência não pode trabalhar? Mito ou verdade? Ah, essa é moleza, né? Mito, todo mundo? Mito? Então, é um mito. Na verdade, a pessoa com deficiência, ela pode sim trabalhar, né? Claro, né? Aqui, quando a gente fala deficiência, a gente tem uma imensidão, né, de deficiência. Tem aqueles que precisam de apoio constantes, né? Até para, às vezes, tomar banho. Tem deficiências que a pessoa é totalmente dependente. Então, ela vai conseguir trabalhar? Possivelmente não, entenderam? Mas, quando a gente fala que a pessoa pode trabalhar, é porque isso é um movimento, né, é uma construção na sociedade. Essas pessoas têm possibilidade de trabalhar. Uma pessoa surda tem possibilidade de trabalhar, uma pessoa que tem alguma deficiência visual tem possibilidade de trabalhar, né? Então, essa é uma construção, né, que a gente precisa fazer. Vamos lá? Marcela? Então, eu queria conversar, né? A gente já está chegando ao fim da nossa conversa, mas queria conversar um pouquinho desse texto, desse tema do Enem de 2017, né? A maioria dos alunos que estão na terceira série estavam na primeira série, né? A maioria, pelo menos. Então, teve um tema do Enem, não sei se vocês sabem, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, né? Você imagina, é um tema difícil, é um tema complexo. Então, a minha fala de hoje é para que vocês tenham construído essa concepção histórica do que é inclusão, do que é educação especial, como se faz esse processo, né? Mas você imagina você escrever
sobre os desafios da educação de um público determinado, que são os surdos, né? Por isso que eu quis muito que o Lucas estivesse aqui hoje, né? Vocês podem pensar, Jaqueline, mas não tem nenhum surdo aqui. Não, mas é uma possibilidade. E é algo que é direito, né? Mesmo quando você oferece um curso, você precisa ter todos esses apoios, se houver, né, algum surdo. Então, o Lucas hoje veio contribuir, sendo que nós vemos que está crescente, né? Todos os surdos têm um intérprete? Não, não tem, infelizmente. Mas está crescente, né? Essa questão no Brasil, nas escolas, as pessoas estão se especializando, né? Então, é algo que é muito importante para a autonomia, né? Como que o intérprete, né? Para quem não sabe o que é um intérprete, o Lucas é um intérprete, então ele pratica a língua de sinais, a Libras, né? Que é a primeira língua do surdo, né? Por exemplo, a nossa língua materna é o português. A língua materna de uma pessoa surda é a Libras. A segunda língua é o português. Entenderam? Então, dentro desse tema aí da redação do Enem, como que os desafios são muitos, por exemplo, ter um intérprete é um desafio muito grande, porque não tem tantos profissionais assim que são formados, né? Muitas vezes as escolas não têm possibilidade de ter realmente um intérprete, né? Às vezes, por exemplo, um desafio para a formação do surdo é a família, né? Nós já vimos casos de famílias que não tinham condições de fazer uma audiometria, né? Para esse aluno que é surdo. Então, são muitos desafios para esse público, né, de alunos surdos, mas também para todos aqueles que têm alguma deficiência. Mas eu sou muito otimista, né? O Selimar sabe disso. E acredito muito na inclusão, acredito que as coisas estão melhorando, que as coisas estão caminhando, que amanhã vai ser melhor que hoje, né, dentro desse contexto inclusivo, que nós temos feito mesmo um trabalho de formiguinha, mesmo um trabalho que é devagar, mas é um trabalho que está sendo constante, né? As pessoas estão entrando, as pessoas estão gostando da área, estão conhecendo para que a gente possa, né, ser um instrumento de inclusão, porque todos, dentro da sua capacidade, podem ter mais autonomia, podem evoluir, podem se desenvolver, né? Então, eu deixo esse tema aí como para vocês, principalmente, que vão fazer o Enem, né? Leem mais, peguem essa lei de inclusão, que é importante, fala sobre o intérprete, fala sobre o profissional de apoio escolar, que é o hoje chamado mediador, né? Então, são coisas que vocês precisam saber, são conhecimentos que vocês precisam saber, né? Eu só vou terminar, porque eu acho que tem algumas perguntas. Vou terminar minha fala com essa imagem aí. Olha que legal. Todos são especiais. Ele vai falar para ele assim, perguntar, por que as pessoas te chamam de especial? Aí a pessoa com deficiência física, né, a criança, fala assim, não sei, acho que é pela cor do meu cabelo. Olha bem, o que a gente pode analisar aí? Né? Olha o olhar do outro. Né? Especial, todos nós somos para alguém, né? Todos nós somos especiais para alguém. Então, ele não se via como... Até o termo especial está deixando muito de ser usado por causa disso. Como o especial como algo diferenciado, entendeu? Porque ele não se sente diferente ali. Quer dizer, ele acha, pode ser a cor do meu cabelo que eu sou especial. Então, esse olhar desse menino que a gente precisa ter em relação às pessoas. Todos são especiais para alguém. Tá bom? Então, eu deixo minha fala, meu agradecimento, né, à escola, à Marcela pelo convite, ao Lucas, né, pela presença, agradeço muito. E agora, não sei se a Marcela vai ter alguma fala, se a gente já pode responder as perguntas. Oi, Jaque, muito obrigada pela explanação, foi muito clara e objetiva e direta, né? Com o que você falou, os alunos já conseguem introduzir o tema da redação do Enem, já conseguem desenvolver por meio de argumentos,
E mais importante, né, o que a gente estava conversando no nosso encontro de segunda-feira. Tudo que a gente desconhece, a gente tem um preconceito muito grande. E quando a gente estuda, aprofunda em algum tema, a gente é menos ignorante e, portanto, menos preconceituoso. Muito obrigada pela sua fala. E aí eu vou selecionar aqui, porque enquanto eu estava projetando, eu não consigo visualizar as questões. Mas aí agora eu vou ver aqui e vou te passando para você tentar respondê-las. Algum aluno também quiser abrir a câmera e o áudio para poder falar, pode ficar à vontade. O Silimar vai querer falar, porque ele fala mesmo, né? Ele tem que falar, né? Falar, mas ele fala. Estou quase 4 meses sem vê-lo, sem abraçá-lo. E aí, já que a Melissa, que tem sido sempre muito participativa em todos os encontros, pergunta como podemos identificar uma pessoa surda? É uma surda mesmo. A primeiro momento, quando você vai tentar se comunicar com ela, ela não vai escutar, entendeu? Mas a surdez também, por exemplo, existe a deficiência auditiva, né, que também tem o seu nível. A pessoa pode perder a sua audição, né, ao passar do tempo. Por exemplo, um exemplo disso, quando a pessoa, se você mora com a pessoa, quer saber se ela está ficando surda, ela cada vez mais vai aumentando o volume da televisão, né, vai ter dificuldade de responder imediatamente quando você faz a pergunta, entendeu? Então, essa surdez gradativa. Mas a surdez, né, congênita, quando a pessoa, você diretamente, quando você vai tentar se comunicar com ela, se ela não te responder, né, você vai pensar na possibilidade, né, dela ser surda, tá bom? Aí a Melissa fez uma pergunta aqui, mas eu acho que também era a dúvida que eu tinha, mas você respondeu no decorrer da sua explanação. Ela pergunta como devemos nos referir a uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Isso, pessoa com deficiência. Aí tá falando, a Jocilane comentou, né, que já tivemos uma aluna no Barão que concluiu o ensino médio aqui. Ela era acompanhada por uma professora de Libras. A turma dessa aluna era muito calma e compreensiva. Como isso faz diferença também, né, Jaque? Faz. Não, e a gente percebe que os alunos não têm muita dificuldade de lidar com alguma pessoa com deficiência, entendeu? Elas conseguem, né, encontrar maneiras de se comunicar. Isso vai fluindo, muito comum acontecer, entendeu? Muito natural. E até de acolher mesmo, né? Isso, de proteger. E aí a Ana Clara pergunta, existem leis que abordem a questão da inclusão desses alunos em escola regular? Sim, com certeza. Existe a própria, essa lei que eu apresentei é uma lei, né, que fala sobre a inclusão, mas existem a primeira, na verdade, do Brasil foi a que foi assinada em consonância com a Declaração de Salamanca, é a Constituição Federal. Por exemplo, se uma pessoa é negada, você pode se deter à Constituição Federal, onde fala que a educação é para todos, sem discriminação, entendeu? Mas existem leis específicas, por exemplo, de 2010, política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. É uma lei que fala diretamente para a escola, entendeu? De 2010, tá bom? A Jocilane colocou uma questão aqui que eu lembro que a gente vivenciou isso na FAETERD, né? A gente tinha uma aluna quando eu trabalhava lá ainda, e os profissionais se mobilizaram, entraram na justiça, né, para conseguir uma intérprete para essa aluna. Nós conseguimos, porém, a gente não encontrou profissional que pudesse ser contratado, porque não havia na região. E ela coloca, essa é uma grande dificuldade. Exatamente. Essas pessoas. De profissionais realmente capacitados. É um grande desafio, realmente, né, hoje ainda. Mas, né, estão se formando, sim. Mas não é fácil de achar, não. Somente específico dessa forma, intérprete. São, né, poucos Lucas, né? Exatamente, são poucos. E aqui fica até também uma deixa para os alunos, né? Como um caminho a ser seguido, né? Exatamente, fica aí. É uma área muito que com certeza vai ter uma demanda, entendeu? Uma área muito legal,
Você pode fazer uma graduação, independente da faculdade que você tem, você pode fazer uma especialização, na verdade, e para ser intérprete, né? Então, é muito, muito interessante. Aí a Andrea, ela questiona, né? O que fazer quando, além do sistema, nossa, isso é muito, muito interessante essa pergunta, não há uma parceria também da família, já que deve ver muito isso, né? Nossa, mãe. Então, o que que acontece? Eu costumo dizer que a inclusão começa na família, entendeu? Ela acontece na família. Então, por exemplo, quem que exige o direito da criança estar na escola? É a família. Quem exige o direito da criança ter uma avaliação que fala na lei biopsicossocial, na prefeitura, de ter um neurologista para avaliar, de ter algum profissional médico? É a família. Então, é uma questão, por exemplo, eu não posso fazer, você não pode fazer, o professor não pode fazer o que a família precisa fazer, entendeu? Então, é uma questão de conscientização mesmo, né? O nosso papel é de conscientizar as famílias, porque aquilo que a família precisa fazer é dela, entendeu? Infelizmente, né, é algo que a família que precisa se posicionar e lutar pelos seus direitos, né? Eu acredito que eu acredito não, eu vejo que tem crescido muito as famílias que têm lutado, que têm se colocado na justiça pelos seus direitos, dos seus filhos, né, dos seus alunos, às vezes, né, para ter um intérprete ou um profissional de apoio escolar, mas é algo que precisa realmente passar por um processo de aceitação. Muitas famílias não aceitam, entendeu? Que há uma necessidade específica ou há uma deficiência. Mas a inclusão começa na família. Quando a família é inclusiva, a escola vai ser inclusiva, a sociedade vai ser inclusiva. E nesse sentido, já que quando você coloca isso, eu fico pensando, né? Os professores que acreditam que a sua única missão é transmitir o conhecimento não dão conta dessa questão social do aluno, né? E aí, não como auxiliar esse pai, né? E aí, já que antes de eu colocar a pergunta aqui do Silimar, eu pergunto, né? Como professora, né? Que não tem conhecimento ainda sobre essas questões, não sou intérprete, etc. Se eu recebo um aluno com algum tipo de deficiência na minha sala de aula, sem um intérprete, como que eu faço? Ô, Marcela, a primeira coisa que o professor ele precisa ter empatia. Ele tendo empatia, já é uma barreira a ser quebrada, porque ele precisa olhar para esse aluno, ele precisa perceber esse aluno e a partir dessa percepção, a partir desse olhar, ele vai identificar aquilo que esse aluno precisa. Esse aluno precisa de um intérprete, então eu vou buscar com a coordenação, com a orientação pedagógica, para chamar essa família, para ficar, né, para conseguir, ou na Secretaria de Educação, eu vou fazer a minha parte, entendeu? Mas o professor, ele tem um papel muito importante nesse relacionamento, porque ele está diretamente ligado com esse aluno com deficiência. E a maioria não. Alguns professores, infelizmente, eu já vi acontecer, e isso é muito triste. É claro que depois a professora mudou, mas olha o que eu já vi acontecer. Uma professora falou assim comigo e com a diretora de uma escola. Falou assim, essa aluna eu não aceito na minha sala. Ou vai ser ela ou vai ser eu. Porque a menina, ela era agressiva, ela tinha uma deficiência intelectual. Aí eu falei, então vai ser a aluna. Aí a diretora, então vai ser a aluna. Entendeu? E a partir aí eu fico muito feliz ao contar esse testemunho, porque a professora mudou, ela teve um mediador, a professora mudou de pensamento, ela continuou mesmo resmungando, continuou sendo a professora, né, de Fundamental 1, e ela conseguiu realmente fazer a diferença na vida daquela aluna. Mas por que é uma pessoa ruim? Não, é porque ela não tinha conhecimento. Então, causou estranhamento, porque causa, o que eu vou fazer? Né? Entrou um aluno surdo, um aluno cego, um aluno com deficiência intelectual, né? O que eu vou fazer? Primeiro momento é aceitar, né? E acolher esse aluno, e depois tomar as medidas, né, que precisam ser tomadas, tá bom? Gente, se eu contar uma coisa para vocês, vocês não acreditam. O Silimar veio no WhatsApp e me mandou uma mensagem falando que eu pulei a pergunta dele. Prova. Adoro. Pode falar, Silimar. Pode abrir aí o áudio.
Você fez a pergunta, todo mundo faz a minha também, ué. Não, Marcelo, faz sim. Eu acho que a Marcelo tem que fazer. Isso. Fala, Marcelo. Então tá. É porque ele gosta de falar, né, Jaque? De ficar em evidência. Não, mas ele vai falar também. Esse momento para ele. Deixa eu encontrar aqui a questão. Como você avalia o cenário educacional para a pessoa com deficiência no século XXI em nosso país, né? Nossa. Na verdade, quando a gente fala em cenário educacional, eu acho que a educação em si, não só para a pessoa com deficiência, está muito atrasada. Nós temos uma educação do século XIX, na verdade, né, Selimar? Nós temos os métodos, nós temos a maneira que a sala é organizada do século XIX, entendeu? Então, além de falar da pessoa com deficiência, eu acredito que a educação ainda está atrasada, né? Existem pensadores, existem teóricos, existem muitas coisas boas, mas, infelizmente, a política pública ainda, eu acho que está fechando o cerco para a escola, entendeu? Mas eu acredito que, mesmo dentro desse processo, o cenário ainda precisa melhorar muito sobre a pessoa com deficiência, principalmente pela essa questão do olhar, entendeu? Começando pelo olhar, mas também em relação a toda a inclusão, não só a educação especial para esse público, mas também para toda a inclusão. Então, eu acredito que tem se dado passos, mas ainda se precisa melhorar muito, né, dentro desse cenário educacional. Respondido? Com certeza, Jaque. Isso é nosso... Quando eu coloco isso, porque eu acho que a gente avançou. A gente avançou pouco, mas a gente avançou. Né? A gente não retrocedeu. Hoje a gente consegue ver profissionais aí dentro da escola, né? Profissionais como, por exemplo, o Lucas, como você, como outros tantos que têm vindo, tanto pelo município, também na nossa realidade, quanto pelo Estado, porque o Estado também tem essa percepção, e ele favorece isso, de certa forma, de ter esse profissional. Mas eu sinto que a gente ainda está muito longe disso ser uma coisa ideal, né? A nossa realidade, ela teve melhora, mas estamos longe ainda, sabe? Algumas coisas ainda me inquietam ao perceber essa situação. Porque o século XX é diferente. As coisas que a gente teve de 10 anos atrás, ela agora não está levando mais 10 anos, ela está levando anos, né? Ou até menos que isso. A evolução está muito grande. Mas em algumas situações, em compensação, a distância também está ficando, né? Se ela não acompanha essa evolução, a distância também ela fica muito grande. Então, é muito complicado. Mas está respondidíssimo, com certeza. Hoje, já que a Bruna me enviou uma mensagem pelo WhatsApp, porque não precisa no chat, e questionou o seguinte: alunos com deficiência devem ser matriculados de acordo com a faixa etária ou com seu desenvolvimento intelectual? Nossa, muito boa pergunta. Excepcional. Então, qual é? Bruna, né? Bruna. A gente precisa, dentro da educação especial, a gente fala muito sobre olhar cada caso, entendeu? A lei fala sobre a questão cronológica, sim, entende? Mas ainda existe uma certa, né, autonomia das escolas, né, em relação ao desenvolvimento. Vai variar muito, depende se essa criança com desenvolvimento, com deficiência, se é a deficiência intelectual. Vou dar um exemplo, Bruna. Eu trabalho muito com deficiência intelectual. Eu tenho um aluno que ele tem um déficit cognitivo, né, que tem uma deficiência intelectual, e que, por exemplo, a gente pode perguntar assim: vale a pena esse aluno? Às vezes a gente acha ficar repetindo de ano, né? Ele vai ficar repetindo de ano, repetindo, porque a gente acha que ele vai aprender, né, aquele conteúdo específico daquela turma. Ele precisa ser alfabetizado, então ele vai ficar no primeiro ano 9 anos. Não. Então, isso vai depender desse aluno, mas a gente já quebrou esse paradigma, né? Porque cada aluno, na verdade, tem o seu processo, e isso é muito particular. Depende desse aluno, se ele tem estímulo, né? Depende se ele tem terapeutas, se ele tem acompanhamento. Então,
eu não posso te dizer assim, vai ser de acordo com a questão cronológica, mas, por exemplo, eu já vi casos que o aluno repetiu um ano, né? E isso fez uma diferença enorme na vida dele, entendeu? Ele conseguiu evoluir, se desenvolver, mas também já vi casos de crianças com, uma criança específica com síndrome de Down. Ele ficou em uma série muito tempo, então ele ficou muito defasado até socialmente, né? Porque hoje, essa criança com síndrome de Down, ele tem 11 anos e ele está no terceiro ano do ensino fundamental. Então, ele não consegue nem acompanhar intelectualmente e nem socialmente, entendeu? Então, isso vai variar de cada caso. Eu não posso te responder, né, de uma forma geral. A lei fala muito da questão cronológica pela questão de repetir de ano, né, de promoção automática, que é a questão, dessa questão, mas nós ainda temos a liberdade de olhar cada caso e tentar decidir específico para cada caso, cada necessidade, tá bom? Até porque também, já que quando você coloca isso, né, os alunos com deficiência, que tem uma visão do social mais ampla, né, essa reprovação também pode causar evasão, baixa autoestima da criança, né? Exatamente. Ou pode, né, isso vai variar realmente, cada caso. A gente não tem como responder de uma forma generalizada. A Jocilane está comentando aqui de uma experiência dela, né, que a aluna que ela havia comentado também fazia leitura labial. A partir daí fiz a minha parte. Ao chegar à sala, eu me posicionava bem próxima a ela e assim eu falava mais pausadamente. A aluna entendia e eu me sentia muito feliz. Realmente, quando a gente vê que a gente não está dando conta, a gente sai frustrada, né? É verdade. E a Thalita fala, né, que já presenciei alunos tendo que ir embora porque o mediador havia faltado. E o professor titular da turma? É um absurdo isso acontecer, né? Porque o aluno é da escola, o aluno não é do mediador, né? Então, isso para mim é inadmissível acontecer. A Jocilane complementa aqui com algo que a gente sabe, né? Que a gente sempre tem algo para aprender com todo mundo. Ela coloca, aprendi demais com ela, a ser mais tolerante, compreensiva e muito mais sensível diante dos problemas de cada estudante. Exatamente. É um aprendizado. E aí, se alguém quiser fazer mais algum questionamento para a gente poder liberar a Jaque, que está com um filhinho pequeno. Quer colocar alguma coisa, Silimar? Com certeza, né? Já que ninguém vai fazer mais pergunta, eu vou agradecer, Jaqueline. Você sabe do carinho que a gente tem por você, você é uma pessoa que mora no fundo do meu coração, a gente tem uma paixão muito grande, né, por você, pelo seu esposo, ainda mais agora por essa pessoinha que você tem em casa, que é o seu filhinho. Então, eu fico muito feliz de ver você, né, falando, e lindamente falando, e seguramente falando. Então, é sempre um prazer. E você, diferentemente dos outros, né? Porque os outros eu falo, olha, quando acabar esse período de pandemia, a gente vai chamar você para ir na escola. Você já está certo de estar na escola e isso é muito bom, ter você com a gente na escola. E ainda mais nesse assunto, esse assunto de inclusão, esse assunto que fala das pessoas com deficiência, ela mexe muito com a gente enquanto ser humano. E eu acredito que, ainda mais agora, com essa pandemia, o quanto fica difícil de você dar suporte, de você dar assistência a essas crianças, a esses alunos que estão distantes, e você não consegue, por mais que você tente, porque você não pode colocar o mediador perto, né? Exatamente. A família, muitas das vezes, ela não chega junto, ela também não foi, coitada, também não sabe o que fazer, não tem a disponibilidade material para poder, em outras palavras, ele está sozinho. Né? Ele já sempre se sentiu sozinho, ainda mais agora na pandemia. Então, isso inquieta muita gente, mas eu não sei se há alguma coisa que a gente possa fazer, eu não sei como quebrar, de certa forma, essa muralha, né, que nos separa nesse momento de pandemia. Para algumas coisas, como agora, você está lá em Aperibé, na sua casa, esse momento, na verdade, diminuiu a distância, né? Pelo menos a gente poder te ouvir, a gente pode reunir todo mundo, aonde quer que seja, mas para algumas coisas a muralha ficou muito grande, né? E principalmente para quem já é tão prejudicado, como o caso das pessoas que precisam tanto, como as pessoas com deficiência.
mas é sempre bom te ouvir, a gente cresce muito. Eu costumo dizer com a Marcela o seguinte, a Marcela, ela entra pensando no Enem, né, porque é o foco maior dela e tudo mais. E a gente pensa, quando a gente entra, é claro, pensando também no Enem, mas muito mais, fazendo com que o nosso aluno saia muito melhor dessas lives do que ele tem entrado. E com certeza hoje, eles saíram muito mais humanos, muito mais gente, muito mais sensível, né? E isso, só temos a agradecer a Deus, a você. Parabéns, Jaqueline, muito obrigado por ter participado. Agradecemos sempre a Marcela pela ousadia desse projeto, mediante a pandemia, que foi assim, um espetáculo. Nosso agradecimento ao Lucas, que está aí partilhando com você. Nosso agradecimento a cada aluno que se desprende, independentemente da hora, para estar junto nessa live. E os convidados que hoje nos agraciam, né, com a sua participação. Nosso muito obrigado, enfim, a todos vocês. Silimar, antes de você concluir, deixa eu só fazer a pergunta da Melissa. Você responde mais uma, Jaque? Pode falar. Melissa, você quer abrir o seu áudio para fazer a questão? Porque eu não sei se eu compreendi a questão corretamente. Você pode abrir, Melissa, para fazer a questão? Pode ser só o áudio, não precisa colocar o vídeo, não, se estiver com vergonha. A pergunta a minha mãe tem, como é que fala? Deficiência visual, de uma vista. Ela nasceu de nascença. A família não percebeu que ela tinha esse problema. Como esse caso resolveria agora? Poderia ser resolvido? Ah, entendi. De uma vista só, Melissa? Entendi. Por isso que perguntou como que a gente se percebe. Na verdade, hoje, né, a gente pode até falar por Boa Nova, né, pelas escolas que eu trabalho. Hoje a escola tem voltado muito seu olhar para a criança, né, Silimar, nesse contexto. Eu acho que dificilmente aconteceria isso, Melissa, nos dias de hoje, de não se perceber uma deficiência realmente. A gente tem olhado muito ser, né, integral, né? Então, Melissa, o que eu aconselho, na verdade, é procurar um especialista, né? Para que possa fazer uma avaliação. Acho que é a primeira coisa, fazer uma avaliação, se nunca fez, para ver, né, as possibilidades que existem dentro, né, dessa deficiência que ela tem. Entendeu? Eu acho que o primeiro passo é realmente essa avaliação com o especialista para determinar aquilo que pode ser feito ou aquilo que pode ser adaptado dentro da realidade que ela vive. Entende? Para facilitar, para ter mais autonomia. Entendeu, Melissa? Entendi. Então, Jaque, eu queria, assim, agradecer imensamente pela parceria. Você sabe o quanto eu te admiro, você é especial. A gente já segue juntas há algum tempo, antes da escola, embora se É verdade. É verdade. Antes da escola? Eu trabalhava na FATERJ. E agradeço muito. Eu, quando pensei em fazer o convite, né, quando a gente estava selecionando os temas de inclusão, obviamente a primeira pessoa que me veio à mente foi você. Eu fiquei um pouco com receio, porque eu falei, ela acabou de ganhar bebê, está de licença, mas eu imaginei, né, uma distração, de certa forma. Sim, eu adoro, né? E eu agradeço muito, Lucas, muito obrigada pela sua participação. Que chique, né, gente? Nossa, que luxo, Top! Agradeço também a participação dos alunos, como sempre, que, como o Silimar disse, são sempre os meus que estão participando, envolvidos, Melissa, Arthur, Fabiana, questionando, Bruna, Laira, sempre também presente. Muito obrigada pela participação de vocês, Ana Clara, e também pelos convidados externos que hoje estão aqui presentes, né? Andréia, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo de coração, minha ex-aluna. Josilane, contribuiu, né, com as palavras. A Sônia, que é diretora da Jaque. E eu aproveito aqui o convite, né, faço a todos, também depois vou compartilhar no grupo das escolas, o Barão também. Sexta-feira nós teremos uma live super importante como essa, sobre a questão do feminicídio, que será ministrada por uma delegada do estado de Minas Gerais. Acontecerá às 10h15, estão todos convidados. Eu vou postar nas minhas redes sociais, vou pedir ao Silimar que divulgue também nas escolas, porque às vezes tem alunos de outras escolas, e até para a gente também, né, como pessoa, como profissional, caso queira assistir. Muito obrigada a todos pela participação. Jaque, um beijo. Obrigada.
Obrigada, Lucas. Obrigada. Oi. Eu estou com saudade daquela criança. Ah, gente, posso trazer ele rapidinho? Pode. Adriana, traz o Miguel aqui. Vocês vão ver o Miguel. É enorme. Estou doido de pegar esse bicho e jogar ele para cima, para baixo. Peraí. Adriana, tá vindo. Ô, Selimar, só minha última fala em relação à pandemia. Realmente é um desafio muito grande, né? Para todo mundo, né? Mas dentro da educação especial também é um descobrir, né, como fazer realmente a inclusão diante de tantas barreiras. É realmente um desafio muito grande. Vem cá. Ai, Jesus! Aqui. Que bochecha! Gente, que coisa mais bonita! É comigo? Não, né? Não. Olha, não dá para falar muito, mas tem alguns traços, com certeza. Não é possível que só seja filho do pai, né? Não é possível. Não é possível. Não, sorriso, Miguel. Gente. Então, enorme, né? Coisa linda, já. O bicho tá muito parrudo. Lindo, 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 gente. Um abraço, olha, tá grande. Obrigada a todo mundo pela participação. Jaqueline, foi um prazer. Dê um abraço no Adriano aí. Pode deixar. Obrigada, gente. Boa noite.